Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem orou com fé por mim nessa noite, diga amém. Está muito fraco, acho que vocês não oraram com fé para mim não. Estende as mãos sobre a minha vida e fala assim, abençoa o irmão Antônio. Amém, glórias a Deus. Ainda de pé, vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. E vamos ler um texto muito conhecido. Eu gosto da palavra de Deus, que ela se renova a cada dia e cada manhã. E eu acredito que cada um, se outra pessoa fosse pregar aqui nesta noite, ia pregar esta mensagem de forma diferente. Porque Deus usa cada um conforme a vontade dele. Eu me lembro, pastor Cairo, que quando eu dirigi a igreja em 1992, comecei a dirigir a igreja, e algumas pessoas, novos convertidos, que nós batizamos na igreja, nós colocamos para pregar, para aprender a pregar. E tinha bastante gente na igreja. E eu me lembro que eles pregavam justamente nesse texto. Era 3 novos convertidos que tinha lá. E Deus usava cada um de uma forma diferente. Falei, mas o irmão vai pregar a mesma mensagem que a irmã pregou, a irmã Francisca pregou, o irmão Edmar vem com a mesma mensagem? O irmão Wesley do mesmo jeito? Cada um, Deus fala de uma forma através da sua palavra, amém? Porque a palavra é Deus, amém? É um texto muito conhecido e eu creio que Deus pode falar com você nesta noite. Dá lugar para ele, abre o seu coração. Trata-se de Zaqueu publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este era chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo, que entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pode assentar, em nome de Jesus. Eu vou ser breve nas minhas palavras, aqui no que Deus vai colocar no meu coração. E eu já quero agradecer a oportunidade ao meu amigo pastor Cairo, né, sua esposa, e todos vocês que eu já amo de coração, né, participo aqui sempre com vocês nesses cultos maravilhosos. Tive hoje à tarde na casa do meu pastor, conversando com ele que eu estaria aqui trazendo uma palavra, né? E eu creio que nós seremos abençoados nessa noite. Eu tenho a convicção, a certeza que Deus vai nos abençoar, amém? E eu quero falar nessa noite de 4 barreiras, de 4 muralhas que Zaqueu conseguiu derrubar.
estas barreiras, para mim, para a minha visão, elas são maior do que as barreiras, as muralhas de Jericó. Vocês vão entender direitinho esta mensagem. Como a muralha, as barreiras, os muros que Zaqueu teve que derrubar, é muito maior do que as muralhas de Jericó. Porque as muralhas de Jericó têm uma medida muito grande, só de largura era um mundo velho, de altura era um absurdo, e para derrubar aquilo mesmo era só Deus. E as 4 muralhas que Zaqueu teve que derrubar foi muito maior. Eu tenho certeza, e depois vocês vão entender. Antes de eu entrar nesse texto, meus irmãos, complementando esta mensagem que eu vou falar nessa noite, eu quero trazer aqui rapidamente a história de 2 homens para falar de Zaqueu. Não pode deixar esses 2 homens para trás. O centurião de Cafarnaum. Centurião quer dizer um homem que tem um comando, uma autoridade de 100 ou mais pessoas. Centúria. É a metodologia grega, hebraica, romana. Aquele homem que comandava a mais de 100 pessoas ou mais, ele tinha honra ao mérito. E esse centurião de Cafarnaum, para complementar a história de Zaqueu, ele se deparou numa situação muito delicada. Ele, sendo comandante da guarda de Cafarnaum, ele viu um seu criado, um seu filho, ali sofrendo, padecendo de uma grande enfermidade, que tinha deixado ele paralítico, tinha deixado ele mudo, tinha deixado ele numa situação de morte. Um homem que tinha dinheiro, que tinha posição, que tinha uma capacidade, que tinha condição de pagar o melhor médico, comprar um remédio mais caro. Mas ele entrou numa situação que via que somente Jesus poderia resolver a situação do seu criado. Então ele chamou alguns dos seus soldados e vai até Jesus e chama ele aqui em casa para orar para o meu criado, aquele que eu tanto amo, para que ele venha ser curado. Aí os homens foram até Jesus e disse: olha, o centurião disse para o senhor ir para orar para o criado dele, para que ele venha ser curado. Aí Jesus, vamos embora, vamos lá. E Jesus indo para lá, encontra-se o centurião no meio do caminho. Olha, Senhor, eu não quero que o senhor vá na minha casa, não. Não precisa do senhor na minha casa, não. Eu sou um miserável. Ele viu dessa forma. Eu sou um pecador. Eu sou necessitado. A Bíblia fala, ele fala assim: eu não sou digno nem de estar comunicando, falando com o Senhor. Então eu não quero que o Senhor entre debaixo do meu telhado, não. Diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Jesus admirou tanto desta palavra desse homem, que ele citou na Bíblia Sagrada, virando as costas e olhando para os seus discípulos e dizendo: olha, que coisa incrível, nunca vi tanta fé como neste homem, nem em Israel, nem em Jerusalém, nunca vi tanta fé como eu vi neste homem. Assim conforme a sua palavra, vai para a sua casa e assim será feito. Quando ele chegou na sua casa, o criado dele já estava alegre, já estava regozijando, já estava falando, já estava andando. E para complementar também, não vou tomar muito tempo não, pastor Caio, eu quero falar também do jovem rico. Fala aqui no capítulo 18 de Lucas, onde nós lemos, 19, né? O jovem rico, arrogante, miserável,
que não precisava de Deus, que tinha muito dinheiro, muita prosperidade, propriedade, com certeza. Ele chegou até Jesus e disse para ele: bom mestre. Rapaz, não me chama de bom não. Para com isso. Com arrogante, Jesus trata desse jeito. 3 pessoas na Bíblia, você pode ver: bom mestre. Oh, bom não me chama de bom não, viu? Não me chama de bom com arrogância não. Bom mestre, o que eu devo fazer para me herdar a vida eterna? Porque a vida é boa demais. A vida com muito dinheiro é muito boa. A vida com muita propriedade, muito gado, muita terra é uma maravilha. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: você tem observado os mandamentos? Ele disse: sim, Senhor. Mas só que Jesus cortou os 2 principais mandamentos. Vocês podem ler lá depois, aqui nesse texto, do 18, ele cortou os 2 principais mandamentos que nos garante, que cumpre toda a lei. Que é qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a ti mesmo. Aí você está obedecendo toda a lei. Aí Jesus cortou as 2 para ele. Ele não falou: você obedece a Deus acima de tudo e o seu próximo. Ele não falou isso não. Você pratica todas essas coisas que eu vou te dizer. Você honra seu pai e sua mãe. Você não anda em adultério. Você não pratica tais coisas, essas coisas. Vai falando para ele: sim, Senhor, tudo isso eu pratico. Tudo isso eu faço, eu guardo. Aí Jesus vira para ele: mas falta uma coisa. Pois não. Vende tudo que você tem, tudo que você está apegado, tudo que representa diante dos seus olhos, e vai e distribui aos pobres. Ai, Jesus, mas se eu venho falar uma palavra dessa para mim, o Senhor agora botou os bois diante do carro. Como diz o bom mineiro que eu sou, aí o Senhor pulou o curguim. Para mim vender toda a minha riqueza, dar todos os meus bens para os pobres e seguir ao Senhor? De maneira nenhuma eu farei isso. E retirou-se diante do Senhor. E eu pergunto, pastor Cairo, é por isso que a Bíblia disse lá em João, que se tudo que Jesus foi feito, entre os milagres, livro nenhum poderia suportar os escritos de tudo que Jesus havia feito. Porque se fosse tirar na Bíblia Sagrada, aqui só fala essa história de Zaqueu. Você acha que Zaqueu morreu aqui? Não. 30 folhas aqui, pastor, tinha ser para contar a história de Zaqueu. Jesus, depois de passar por Cafarnaum, vai e entra em Jericó. E quando ele entra em Jericó, aparece esse homem que Jesus não sabia o nome dele até então, e viu Jesus passando com a multidão que andava na luz, que andava na bênção, que tinha vitória, que tinha graça, alegria de espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele parou e olhou e disse: eu quero ver Jesus, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero ver se ele tem os olhos azuis, se ele é cabeludo, ou se ele é preto, ou se ele é branco. Eu quero ver se ele é baixo, se ele é alto. Eu quero ver as vestimentas dele. Eu quero ver como ele é. Eu quero conhecer esse Jesus que é tão falado, que opera tanta maravilha, que faz tanto milagre. E aí ele pega e começa já a entrar
no meio, tentando entrar no meio da multidão. Essa é uma barreira, meus irmãos, que às vezes impede o pecador ver Jesus. A primeira barreira que ele tinha, o maior defeito que ele tinha, é ele ser chefe do serviço público, vamos dizer, um governador, ou seja, um prefeito, um comandante da região de Jericó toda. Ele tinha um comando muito grande, muito alto, muito forte. Seria já um defeito para ele, para ver Jesus, para receber Jesus, para encontrar Jesus, para aceitar Jesus. E outra dificuldade que tinha, a Bíblia afirma que ele era rico, ele era muito rico, e ele não abria mão do seu dinheiro, da sua riqueza, do seu poste que ele tinha, da sua estrutura que ele tinha naquela cidade, sobre o comando daquela cidade, para seguir Jesus. Aí Jesus olha para ele, vendo ele naquela luta, tentando abrir caminho, e ali os crentes não deixavam. Às vezes, meus irmãos, nós não deixamos, nós impedimos o pecador conhecer a Jesus. Às vezes nós impedimos o pecador ver a glória de Jesus. Às vezes nós impedimos de o pecador sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Às vezes com o nosso testemunho tem que ser justo, tem que ser verdadeiro, tem que ser fiel, porque senão nós impede o pecador ver o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo então, olhando a atitude daquele homem, e aquele homem começa a tentar abrir caminho no meio, não tem jeito. E ele tentava olhar para cima, não tem jeito. Eu acredito que ele tentou subir no pescoço de uma pessoa que era mais alta. Tanta imaginação que passou na cabeça daquele homem, começou a botar defeito nele. Nossa, eu sou baixinho, essa pequena estatura minha não me dá condição de ver esse mestre, de ver esse Senhor, esse Salvador, de ver esse maravilhoso, esse glorioso, de ver esse que tira a tristeza do coração, da alma, e coloca alegria de coração, tira o coração de pedra, coloca o de carne, um novo espírito. Que dificuldade, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí veio da ideia dele: já sei o que eu vou fazer, eu vou correr diante dele. A Bíblia diz que ele correu, tudo com ele foi depressa, foi toda pressa, correu, é o corredor mais famoso na face da terra, meus irmãos. Na África tem uns corredores que vêm para o Brasil correr, bate o recorde, ganha. E esse homem, Zaqueu, foi o corredor mais famoso, mais precioso que teve no momento para encontrar o Senhor Jesus. Então ele correu-se adiante. Nós lemos aqui que ele pegou e subiu em uma figueira brava. Agora eu vou ver Jesus, agora eu vou conhecer Jesus, agora eu estou nesse poste aqui, eu vou ver que jeito que ele é. E na caminhada Jesus chegou perto daquela figueira e ali parou juntamente com seus discípulos. E eu creio que os discípulos começaram a falar: Jesus, essa figueira é brava, esse figo é venenoso. Se o Senhor comer, o Senhor vai morrer. Se alguém comer, morre, porque é venenoso. E Jesus: não, é outra coisa. Ele olhou para cima e disse: Zaqueu, já sabia o nome de Zaqueu, desce depressa. Jesus conhece você pelo nome. Jesus sabe que você está aqui nessa noite adorando Ele. Jesus sabe que você está aqui nessa noite glorificando a Ele. Zaqueu, desce depressa. A Bíblia diz que ele desceu toda pressa. Você sabe por quê que Jesus mandou Zaqueu descer depressa? Porque ele tem pressa de salvar o pecador. O diabo tem pressa de matar, de roubar, de destruir, porque ele tem doutrina altiva, ele tem voz altiva, que também na Bíblia
ele só pode agir através da Bíblia, o diabo, você sabe disso. Ele tem voz altiva, ele tem pressa de matar e roubar e destruir. Mas Jesus tem pressa de dar vida e vida em abundância. Jesus Cristo tem pressa de libertar o cativo, o oprimido. Jesus Cristo tem pressa para nos trazer a salvação para nós que estava nesse mundo contaminado, perdido pelo maligno, dominado pelo maligno. Zaqueu, desce depressa. Você subiu no pódio. Que pressa que você subiu nessa árvore. Que pressa você subiu nesse pódio. Da mesma forma, você desce depressa. E Zaqueu desceu, a Bíblia diz que algumas Bíblias falam que ele recebeu o gostoso. Hoje me convém pousar na sua casa. Você já abriu o coração? Você já abriu a porta da sua casa para Jesus posar? Hoje eu vou posar na sua casa. E aí começou a murmuração: mestre, mas o senhor vai para a casa de pecador, o senhor vai para a casa de homem público, de cobrador de impostos, que rouba às vezes o necessitado, às vezes dava o preço para a energia, para a luz e para a água, para as coisas, para o IPTU, para a sua casa, a prestação da sua casa dava um preço mais alto do que valia, do que você gastava. O senhor vai para a casa desse homem? Vou, porque hoje me convém, porque eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós falamos de duas barreiras que ele quebrou: ele ser muito rico e ser chefe do publicano. Agora a outra é a altura dele, que não ajudava. A altura dele que não ajudava era a dificuldade que ele tinha. E a quinta coisa, era a hora dele abrir a mão de todos os seus bens, de toda a sua riqueza, de tudo que ele tinha, somente para seguir Jesus. Porque Jesus já avisava: olha, você quer me seguir? Me siga. As raposas têm covil e os pássaros têm ninho, mas os filhos do homem não têm aonde reclinar a cabeça. Agora Zaqueu, com essa postura, com essa riqueza, chefe do serviço público, abre mão de tudo, fala: Senhor, eu vou te seguir sim. Sabe o que eu estou pronto para fazer? Olha para você ver, pastor Caio, a atitude desse homem, pastor Caio. Ele diz assim: olha, a metade dos meus bens eu darei para os pobres. E se alguma coisa eu tenho defraudado outras pessoas, eu pago 4 vezes a mais. Quer dizer, Zaqueu ficou sem nada, de rico, de autoridade, de muito dinheiro, de muitas coisas financeiras que ele tinha. Ele fez igual Jesus Cristo: ele esvaziou-se, ele humilhou-se, ele fez-se pobre, ele fez-se miserável, para que nós sejamos vitoriosos, abençoados. Assim Zaqueu fez. Ele abriu de tudo, a mão de tudo, dando os seus bens, as suas propriedades, o seu dinheiro, somente para seguir a Jesus. Isso, meus irmãos, se falar isso para coisa, a pessoa do mundo lá vai falar: meu Deus do céu, que loucura é essa? Como é que o homem pode fazer uma coisa dessa maneira? Como é que o homem pode abrir a mão somente para andar com Jesus, para seguir a Jesus?
Não adianta nós termos muitos bens, nós temos o mundo inteiro e perder a nossa alma. Não adianta nós ter muita riqueza injustamente, ter muita prosperidade, ter o bom carro, a melhor casa, e não ter a paz, não ter a felicidade, não ter a liberdade, não ter a presença do Espírito da nossa vida, porque o homem sem a presença do Espírito de Deus é um perigo muito grande. Ele corre um risco muito grande. Tem muitas pessoas suicidando, tem muitas pessoas se matando ou matando outras pessoas de várias formas, porque falta a presença do Espírito de Deus, porque falta a graça do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. 4 dificuldades, 5 dificuldades, 6 dificuldades que Zaqueu tinha. Barreira muito grande, abrir mão de tudo, ser lançado tudo fora para seguir Jesus, porque ele sabia que com Jesus seria muito melhor que era com a sua riqueza injustamente. Veja bem, meus irmãos, a atitude desse homem. Não adianta nós termos dinheiro, não adianta nós ter o melhor carro, não adianta nós ter a melhor casa e não ter paz, não ter felicidade e faltar a presença do Espírito Santo. Não adianta, nada paga, nada troca. A presença do Espírito de Deus na vida do homem, ele pode dizer: eu posso todas as coisas que me fortalecem, eu posso tudo, eu posso fazer, eu posso ganhar, eu posso abrir porta, porque eu tenho a chave que ele me deu na minha mão. Eu tenho alegria até aquele dia que o Senhor dá o brado da nossa vitória. Meus irmãos, como é importante nós analisarmos a vida de Zaqueu. O jovem rico entristeceu, ele ficou com raiva de Jesus, e Zaqueu não, ele abriu a sua mão. Tem muitas pessoas, meus irmãos, hoje, pastor Cário, algumas pessoas que têm a estatura mais alta, não teria dificuldade de ver Jesus. Olhava por cima, estou vendo. Mas Zaqueu era baixinho, a Bíblia diz que ele tinha uma pequena estatura. Ele era pequeno, não era possibilitado da sua altura ele levantar nos seus pés e ver Jesus. Como dificuldade. E eu fico analisando, meus irmãos, eu gosto muito de pedir às irmãs que têm a pequena estatura, eu vou chamar de baixinha não, para orar por mim, né? Porque essas irmãs que são mais baixas, eu tenho observado, não estou desprezando as mais altas, não. Tem umas canelas de fogo que eu vou te dizer, viu, meus irmãos? Eu passei por uma experiência na igreja, o dia que eu cheguei na igreja, tinha uma irmã chamada Francisca, era desse tamanhozinho, ela batia aqui em mim, ó. Tinha poucos meses que o amigo do filho dela tinha matado o filho dela. Que coisa, pastor. E essa mulher entrou em oração, pastora. Entrou em oração para Jesus salvar aquele jovem que matou o seu filho. Era membro lá da nossa igreja, lá da que eu dirigia. Quando eu cheguei na igreja, cheguei como ela que me recebeu lá. Com aquele maior carinho, pegava na mão. Ô irmão, faz favor aqui. Aqui, irmão, senta aqui, irmão, ó. Senta aqui. Tinha pouco tempo que o amigo do filho dela tinha matado ele. Tinha dado um tiro nele e matado nele, dentro da casa dele. E essa irmã Francisca, meus irmãos, marcou a minha vida há 30 e tantos anos atrás. E eu fiquei marcado pela primeira vez pela recepção que eu tive com aquela mulher que ficava na porta. Ficava com a toalhinha às vezes no ombro. Se chegasse um irmão, uma irmã desesperada, chorando, ela tinha ali uma toalhinha para limpar os seus olhos, a sua lágrima.
Ela tinha uma palavra amiga, pastor Cairo, para passar a mão na sua cabeça e dizer: não, minha irmã, aqui você está na casa do papai, aqui você vai ouvir uma palavra de fortificar a sua vida, a sua alma, você vai sair daqui alegre, você vai sair aqui cheio da graça. Ela sempre tinha uma novidade para ministrar, para transmitir ali na igreja. E ali, meus irmãos, eu fui pastor daquela irmã, foi uma experiência muito grande. Ganhou o jovem que matou o filho dela para Jesus. E o jovem que matou o filho dela hoje está dando testemunho para toda a banda sobre essa irmã Francisca, que Deus fez uma obra, um milagre através da vida dele. Ela própria, o pastor, pregou para ele, orou por ele, jejuou para ele. Como é que pode, meus irmãos? Pode explicar? Como tem explicação uma coisa dessa? A pessoa matar o meu filho e eu pegar e orar por ele, e eu entrar em jejum e oração e vim pregar para ele? Pode, tem condição uma coisa dessa? Isso a irmã Francisca fez. Então isso, meus irmãos, Deus marcou ela lá no céu. Eu acredito que ela fez como Zaqueu fez. Deus já preparou um pódio, como disse aquela cantora, para a minha vitória, para a nossa vitória, para a vitória daqueles que temem ao Senhor, para a vitória daqueles verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e verdade. Jesus Cristo já preparou um pódio para você subir e receber a sua medalha. Às vezes você não pode competir com Zaqueu, às vezes você não tem a fama como Zaqueu, que eu, pastor Cário, todos vocês têm falado desse homem. Você não tem essa fama, mas você tem uma fama de adorador que adora em espírito e verdade. Um dia você estará diante dele e você vai subir no pódio, e ali ele vai te dar o seu troféu, ele vai te dar a sua medalha, e aquela medalha será para a honra e para a glória, para o louvor do seu nome, aonde estará os nossos galardões, aonde nós estaremos recebendo das mãos dele aquele momento especial da sua presença na nossa vida. Meus irmãos, é maravilhoso. Eu admirei de Zaqueu quando, hoje que eu fui ler essa palavra com atenção, agora à tarde, já vi muitas pessoas pregar sobre ela, mas eu, meu Deus do céu, mas que coisa, que situação de Zaqueu. Era chefe da cidade toda, do serviço público todo, tinha muito dinheiro. Eu creio que ele morava numa mansão que ele tinha muito dinheiro. Aí vai abrir mão de tudo para seguir Jesus? Vale a pena? Os homens da igreja primitiva faziam dessa forma. Vendia tudo, depositava no pé dos apóstolos. Pode distribuir aos pobres, pode dar aos pobres, vai distribuir as minhas riquezas. Os fazendeiros vendiam a fazenda, depositava. Aquele que mentiu para o pastor Pedro naquele momento, ele caiu e morreu, que é Ananias e Safira, porque não estava mentindo, não era para a igreja primitiva, nem para Pedro não, estava mentindo, era para o Espírito Santo de Deus, estava mentindo, é para aquele que tem poder para dar vida e tirar vida. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena sim, vale a pena você abrir a mão dos seus desejos, dos seus afazeres, dos seus negócios, às vezes dos seus vícios, para seguir o Senhor Jesus, para andar com o Senhor Jesus. Vale a pena. A igreja, mas não sabe a grandeza da presença do Espírito Santo de Deus, o que Ele pode fazer, o que Ele pode mudar na nossa vida, na vida do homem, na vida da mulher. É muito grande o que Ele pode fazer. O nome dele tem que ser glorificado, meus irmãos, por nós. O nome dele tem que ser engrandecido por nós. O nome dele tem que ser louvado, tem que ser adorado verdadeiramente por nós, porque ele é Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, e ele está aqui nesta noite para te dar vitória, para te dar graça. Aquela causa às vezes que está impossível para você, às vezes as portas estão se fechando para você, nesse
momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, mas nesta noite eu creio, se você colocar sua fé em ação, tomar uma posição, Deus estará abrindo o céu e te dando a vitória. Aonde você vai passar, as portas vão se abrir. Aonde você passar, as barreiras vão cair por terra. Aonde você vai passar, o povo vai ver a diferença de você. Aonde você passar, você vai ser bem falado, porque a presença do Espírito Santo está sobre a sua vida. Aleluias. Coloca de pé neste momento. Aleluias. Remanto e aleluias. Alabasto e decanto e de flas. Oh Espírito Santo, nesta noite Deus estará abrindo porta. Nesta noite Deus estará abrindo porta. Nesta noite Deus está trabalhando em lares aqui. Nesta noite você está aqui, mas aquela pessoa que está na sua casa, Deus está lá mandando anjo, está trabalhando naquela vida que está lá na sua casa. O Espírito Santo está movendo as pedras nesta noite, as águas estão se abrindo nesta noite. Deus está fazendo a grande obra em nosso meio. Remanto e de faz, alabasto e de canto e de lamaço e de faz. Oh Senhor Jeová, começa a agir, começa a trabalhar, Senhor, em nosso favor. Começa a trabalhar neste lar, nesta casa. Meu Deus, essa porta fechada, esse cadeado que o diabo colocou, seja quebrado neste momento, seja despedaçado neste momento. Toda dor, toda enfermidade, toda depressão, todo síndrome do pânico, toda ansiedade, seja lançado fora agora, em nome de Jesus Cristo. Seja repreendida em nome de Jesus Cristo, e que a vitória do teu povo, meu Senhor, nesta noite toma posse da vitória e glorifica o nome do Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus em nome de Jesus. Glórias a Deus. Já agradeço novamente, pastor Cário, juntamente com a sua família e com toda a igreja, viu, irmão? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade.